Olá, a paz a todos os irmãos que estão acompanhando esse vídeo. É, O áudio, eu estou procurando colocar aqui a melhor qualidade de áudio. O vídeo pode ser que não fique a qualidade tão boa, mas o importante é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui. Na verdade, é um estudo. Quem vai fazer esse estudo é cada um de vocês que mostrarem interesse pelo assunto. O assunto é Elohim, ou seja, Deus. Vamos tentar aqui desfazer um pouco essa grande dificuldade que nós temos quando a gente vai buscando entender as Escrituras. Nós temos uma grande dificuldade com esse título Deus, que ele foi colocado de uma forma equivocada, já com o intuito para a gente não entender mesmo. Muita gente entende o Deus como uma trindade, e se vai se vertendo em várias formas de entendimento, mas a gente tem que entender o que está nas Escrituras. Então, vamos entender o que vem lá de trás, né? O que significa esse termo Deus. O que é plural, o que é singular, o que é Elohim, o que é Urim, o que é anjo, o que é mensageiro, o que é sentinela. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Como que eu vou fazer aqui? Para não ficar muito extenso, para não ficar um vídeo aí de 1 hora, 2 horas, eu vou colocar as passagens, o estudo que eu fiz em cima disso. Coloco as passagens e vou fazer o quê? E vou colocar o tópico dela, o que está falando a passagem. Aí vocês vão, estudem, analisem com calma, com paciência, que o Eterno, assim dessa forma, a gente estudando as Escrituras, o Eterno vai nos dando revelação. Não é achar que vai vir uma revelação assim de uma hora para outra, sem você ter conhecimento nenhuma das Escrituras, sem você ter conhecimento nenhum do Eterno, sem você buscar o Eterno. Então você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que procurar conhecer a história, da onde que veio, que língua que foi escrita, quem escreveu, por que está acontecendo. Então você tem que fazer as perguntas para você mesmo. Então você tem que buscar as respostas. É claro que surgem novas perguntas, mas você já sanou muitas perguntas que você tinha. Hoje você já tem a resposta e surgem novas perguntas, e vai ser assim sempre, sempre, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu peço aos irmãos que não julguem antes de terminar o vídeo. Então assista o vídeo até o final, que é um tema muito importante. É delicado esse tema, é muito delicado, mas é um tema que nós todos, é muito interessante que nós todos conheçamos. Principalmente os irmãos que têm se libertado e buscado o Eterno em espírito e verdade. Eu vou soltar aqui 2 vídeos de 2 professores, né? É o professor Marcos Silva e o professor Sabino. Né? O Sabino é mais conhecido aí, o pessoal já deve conhecer. Então eles estão falando a respeito dessa parte, é esse assunto. Eu não estou aqui para julgar caráter de ninguém, se acredita no Messias ou não, o que ele faz, o que ele não faz. Não, vamos prestar atenção o que eles estão falando, do conhecimento que eles têm. Né? Porque o Messias disse a respeito até dos líderes lá daquela época, religiosos da época dele. Fala, escute o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então é para você escutar, absorva o que é bom. Se não tiver, se achar que tem alguma coisa que não é boa, não escute. Não escute não adquira isso para si. Você vai tirar o conhecimento das coisas que são boas, né? Mas ouça de tudo, né? Retém o que é bom. Então vamos começar esse estudo. Eu vou colocar o vídeo deles e depois eu vou começar a passar as passagens para vocês e vocês vão estudando. Eu vou colocar as passagens das nossas escrituras, o canon que nós conhecemos, e eu vou fazer uma ligação com o livro de Enoque, que o livro de Enoque dá uma clareza muito grande para entender o que são os Elohims, certo? Então vamos lá, vou soltar aqui o primeiro vídeo do professor Marcos. Agora nós temos a palavra Elohim, que seria o sujeito daquele verbo. Observa que a palavra Elohim é uma palavra com forma plural. Isso aqui indica plural masculino. Eu tenho inclusive um singular aqui para Elohim, que é Eloa. Eloa é o singular de Elohim, porém, como nós observamos anteriormente, o verbo está no singular.
Isso quer dizer que esse sujeito aqui não pode ser considerado um sujeito plural. Ele tem que ser considerado um sujeito singular também, na medida em que o verbo ele concorda com o sujeito. Então, observe que o verbo está no singular masculino. Logo, nós concluímos que a palavra Elohim, embora ela tenha uma forma de plural, quando se considera o Deus verdadeiro, Deus de Israel, ela é utilizada como uma palavra no singular. Se ela for utilizada com relação a outros deuses, então nós vamos traduzi-la para o plural. Então, Elohim é um substantivo que pode ser singular e pode ser também plural, dependendo do contexto onde ela se encontra. Aqui nós temos a partícula et, que é uma partícula. Bom, aqui ele já falou de Elohim. Agora ele vai falar, porque aqui ele está falando de Gênesis 1.1. Então ele está explicando Gênesis 1.1, palavra por palavra. Mas agora nós vamos ver aqui o Sabino falando, Fábio Sabino. Ele fala da mesma coisa. Vocês vão prestar mais atenção, mas ele vai falar mais aprofundado na história, da onde que veio, da onde que se originou a palavra. Prestem atenção. Quando nós utilizamos o vocábulo Elohim, o vocábulo Elohim por si só, ele já é plural. É uma teoria que surgiu judaica. Só quando é que eu traduzo o vocábulo Elohim? Deixa eu explicar isso aqui na luz para os senhores entenderem o raciocínio. Elohim. 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 Que é plural. Aí alguns dizem que em Gênesis 1.1 existe ali o quê? A tal da trindade. Gente, há uma perguntinha, depois eu volto ali. Só para explicar isso aqui um pouquinho. O escritor, quando escreveu o primeiro capítulo do Gênesis, ele tinha visão de trindade? Não, é uma pergunta que eu faço. Tinha ou não? O escritor escreveu o livro do Gênesis. Ali, primeiro, ele tinha a visão de trindade, ele sabia que existia o Jesus encarnado, conhecia sobre o Espírito Santo. Então, onde as pessoas tinham aquele Elohim ali, porque ali já é a própria trindade. Vocês estão entendendo? Volto, na visão do escritor não existe. Agora, veja bem, gente. O vocábulo Elohim, ele em si já é plural. Quando é que eu traduzo esse vocábulo que é plural para Deus no singular? Sabe quando? Quando antes desse vocábulo eu tenho um verbo no singular. Se eu tiver um verbo antecedendo o substantivo Elohim, um verbo no singular, então eu traduzo para Deus no singular. Se eu tenho um verbo antecedendo o substantivo e o verbo está no plural, eu não posso traduzir para Deus no singular. Isso é regra do hebraico. Livro do Gênesis. No princípio, criaram os deuses? Não. No princípio, criou Deus. Por que está Deus no singular? Mas o vocábulo é Elohim, porque o verbo está no singular. A raiz, assim, ó. Elohim é plural. A raiz de Elohim é Eloá. Que Eloá vem de El. Que El vem de Il, no garítico, que vem do acadiano Ul. A raiz primária é Ul. Ul é força ou poder. Ok? A raiz. A raiz, poder. Só que ocorre? Do poder trouxe o quê? A visão do cananita, de El. El era o quê? O deus chefe do panteão cananeu. Então, a raiz de Elohim não veio por uma definição etimológica do acadiano garítico, não. A construção de Elohim como ser, essência, veio dos cananeus. Tanto que os patriarcas chamavam Deus de como? El Shaddai, El Elyon. Era a visão o quê? Visão politeísta. Bom, gente, passei aí os 2 vídeos, que é uma introdução.
esse vídeo aqui não vai ficar muito curto, não tem jeito, e isso é porque eu só vou passar para vocês as passagens. Vou comentar alguma coisinha, mas vou colocar as passagens para que vocês estudam as passagens. Qualquer coisa, voltem o vídeo. Tem que ficar claro para a gente essa questão aí da forma que é usado no hebraico. Deus, deuses, o plural, o singular. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, espero que tenham compreendido isso. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, Salmos 82. Se a gente ficar só nesse salmo, eu já teve época que eu já li esse salmo aqui, você fica batendo, mas você não vai conseguir entender se você não tiver essa noção do que é esses anjos, esses mensageiros, esses sentinelas, esses seres celestiais, esses Elohims, seja lá a forma que tiver, muitos títulos, mas vamos compreender um pouco aqui. Esse salmo é de Asaf. Asaf significa... Ele era um sacerdote levita. Asaf é o significado do nome é que ajunta, reúne. Então a gente já lê aqui e aqui ele era um músico também, né? Ele era um levita lá, músico. Então os salmos, vocês sabem, eram cânticos, eram músicas. Então está escrito assim, eu vou ler aqui na primeira versão aqui de João Ferreira de Almeida, de 1967. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. Então, primeiro versículo. Olha lá, Elohim, tá? Aqui também Elohim e traduziram para deuses. Então, é Deus e deuses. Então, aqui você vai entender que essa assembleia, essa congregação divina, né? Isso aqui são os anjos, aqueles que estão lá no céu, essa assembleia é lá. Mas quando que você vai chegar nessa conclusão? Então, eu vou começar a colocar, vocês vão ver aí na tela, as passagens que eu vou colocar para vocês estudarem, para você compreender melhor. Então, os salmos aqui, esse é o Salmos 82, vocês vão leem, estudem esses salmos inteiro, reflita nele. Depois tem Jó, né? Esses salmos aqui ele vai falar da Assembleia dos Deuses. Então eu vou colocar um tópico aqui para vocês entenderem. Em Jó 1, do 6 ao 12, também vai falar dessa Assembleia dos filhos de Deus, do Filho do Soberano, né? O Altíssimo. O Soberano essa palavra Deus, deuses, se dá para soberano, mas só tem um Criador, um só Criador. Os outros são soberanos ou deuses, né? Então por isso que o Messias falou, não está na sua lei lá, vós são deuses, filhos do Altíssimo. Aí vocês estudem Salmos 82, Jó, capítulo 1, do 6 ao 12, que também vai falar a mesma coisa da Assembleia. Em Jó 38, do 4 ao 7, também vai falar desses filhos de Deus, esses Elohims, esses anjos. E aqui vai falar que eles estiveram presentes na criação. Então você já vai entender que não foram eles que criaram. Foi só um soberano que criou. Tá? Em Salmos 29, 1, tá? Aí vai falar desses mesmos deuses, desses mesmos Elohims. E depois vai falar eles rendendo tributos o soberano. Aí ele já tem o tetragrama, né? Depois, em Gênesis 1, eu esqueci de falar aqui, Gênesis, já era para ter falado do 1 ao 31, não tem o tetragrama, né? Tem só o título Deus. E depois, a partir do 2, em todas as escrituras, você encontra o tetragrama. Às vezes sozinho, às vezes acompanhado o tetragrama mais o título, né? Deus, né? Então, na verdade, foi tirado. O tetragrama foi substituído pelo termo Senhor e o título Deus, que na verdade deveria ser soberano, supremo ou poderosos, no caso aqui, né? Você vê aqui que no que nessa página que eu deixei, cada um traduz de uma forma. Se vocês comparar em 2, 3 traduções aí, você já vai sentir a diferença, né? Bom, dando sequência aqui, Gênesis 6, do 1 ao 4, que fala dos filhos do Altíssimo, né? Os deuses e a corrupção deles. Salmos 89, do 7 ao 13, que fala da soberania
do Pai, do nosso Criador, né? E fala dessa soberania diante dos deuses, desses Elohims, do poder dele. Em Zacarias 3, do 1 ao 2, aí ele vai falar da divisão dos filhos do Altíssimo, dos Elohims, dos anjos lá, como que é dividido lá. Por quê? Tem os anjos que serviram ao Eterno e tem os anjos que não fazem. Aí entra outra questão, né? Todos nós estamos submissos ao Eterno. Os anjos também, esses Elohims também. Então tem vaso lá para honra e para desonra. Não que ele se rebelou, que ele pode ser igual ao Eterno. Ele pode, como que eu posso dizer? Ele pode querer isso no coração, almejar isso no coração dele. Igual homens que acreditam que podem ser deuses, que podem ser, mas não é capaz de acrescentar um dia em sua vida. Então isso aconteceu com os anjos, lá começou tudo lá. Então é para a gente entender isso melhor. 1 Crônicas 21:1 e 2 Samuel 24:1 é para a gente entender essa questão, que ali fala, são coisas que as pessoas acham que é erro nas escrituras, erro de tradução, mas ali está falando, em 2 Samuel 24:1 fala da ira de YHWH, de Yahweh, fala da ira do soberano. E em 1 Crônica 21:1 fala que Satanás que se levantou. Está falando do mesmo assunto, que ali é esse assunto aqui dessas passagens que eu estou mostrando, fala ali do recenseamento lá de Davi, que não era para ele ter feito, né? E ele fez o recenseamento. Aí tá lá em um texto que fala o mesmo relato, né, de Samuel, fala que foi a ira de Yahweh que veio contra Davi, e na outra fala que foi Satanás que se levantou contra Davi, e as duas estão corretas, porque a gente voltar no livro, no que eu já falei aqui, ó, no livro de Jó, ali a gente vê que tudo que Satanás faz, ele tem que ter autorização do pai. Se o pai não permitir, ele não vai fazer. Agora vou falar aqui das profecias de Ezequiel e das profecias de Isaías. A profecia de Ezequiel tem duplo sentido, né? O literal e o espiritual. Nós estamos falando das coisas espirituais, então aqui é o sentido espiritual. Ezequiel 28, do 1 ao 19, fala da queda, da glória e do julgamento do Hassatã. Hassatã, eu não tenho certeza, eu não posso falar para vocês com convicção disso. Então, meu entendimento hoje pode ser que eu mude amanhã, a gente vai adaptando, a gente sabe que a gente tem a base das escrituras, não é tudo que vai mudar, mas alguns ajustes a gente vai tendo. Porque as escrituras, ela é como eu vejo ela assim, é como dois grandes quebra-cabeça. Você pega, por exemplo, 2 quebra-cabeça com 1000 peças cada um, tudo misturado. Como você não tem conhecimento nenhum, pode parecer uma loucura você querer montar aquilo. Mas aí você vai pegando aquelas pecinhas, vai tentando unir, você vai buscando aqui, buscando ali, você consegue, cada vez que você vai colocando mais uma pecinha, vai juntando, você vai conseguindo, vai ficando mais fácil de você ir terminando ele. Mas é claro que com 1000 peças, se faltar 100 peças ainda, 200, 300, ainda tem muito trabalho. E é claro que é 2 quebra-cabeça, certo? Para você entender aí o paralelo, que é um quebra-cabeça com a verdade e um quebra-cabeça com a mentira, para você entender melhor. Então você tem que ir tirando essas peças desse quebra-cabeça que é falso e montar o verdadeiro, né? Então, mas isso é devagar, é dia a dia, não adianta ficar querendo se cobrar demais, isso não. O Eterno vai nos mostrando devagarzinho, a gente vai buscando, ele vai nos dando esse entendimento. Bom, seguindo aqui, então, vou falar aqui de Ezequiel. Bom, Ezequiel já falei do texto. Isaías 14, do 3 ao 23. Também fala que o Hassatã estava sujeito à servidão e ele cogitou se tornar-se semelhante ao Altíssimo. Aí ele caiu, né, e recebeu esse reino na terra, né? Então, ele arruinou esse reino aqui, né? É o que está acontecendo aqui, que lá é uma profecia que tá se cumprindo.
Você pode ali ver Marcos 3:26 também, que vai falar referente a isso. Então, outra coisa que eu estava falando, o Hassatan aqui, quem que ele é? Ele é símbolo de quem? Quando você lê lá o livro de Enoque, me parece, que nem eu falei para vocês, daí pode ser que eu esteja errado, me parece que ele é Azazel ali, porque tem os outros anjos, os anjos caídos lá, né, esses Elohims, que também vão ser julgados, né? Fala lá de 200 anjos, depois fala de 17 anjos que encabeçavam esses 200, que para mim eu acho que tem coisa também sobre isso ali no Apocalipse. Eu não vou falar hoje porque isso aí é uma coisa que eu tenho que estudar um pouco mais também, mas tem ligação também. Eu coloquei aqui Hebreus 2:2, que fala que a mensagem foi entregue por intermédia dos anjos, né? Para você ler também. Atos 7:53 e Gálatas 3:19 fala também que a lei, né, foi ministrada por intermédio desses Elohims, desses anjos. Aí você compara lá, ó, Gênesis 6:13 que eu falei já, com Enoque 10, do 1 ao 5, que vai falar que esse um Elohim, é aí que está outra questão. Muitas vezes, a grande parte dos momentos que nós vemos ali falar que Yahweh estava, a presença de Yahweh parece que é a presença do soberano. Sim, a presença do soberano, mas ele veio através de Elohims, de anjos. Então, muitas vezes nós não prestamos atenção aos detalhes, mas são os anjos que estão se comunicando ali. Então, em Enoque 10, do 1 ao 5, está falando ali que quem veio explicar para Noé sobre o dilúvio foi um desses deuses, um desses Elohims, que chamava Uriel. Tá? Em Enoque 10, 12 e Levítico 16, do 7 ao 10, você vai ver, pode comparar aquela questão de Azazel lá, que o crime foi atribuído a ele. E ele foi preso até o julgamento, e quando for solto, será lançado no fogo. Né? Em Enoque 10, do 6 ao 9 também, Enoque 13, 1. Em Enoque 10, do 15 ao 17, Judas 1. Judas só tem um capítulo, o verso 6 fala, parece ele ter ligação, analisa isso com o Apocalipse 20, do 1 ao 3. E 1 Coríntios 6, 3 e Enoque 14, 2 também estão ligados, que fala quem vai julgar os anjos, né? Que fala que nós, os homens, queremos julgar os anjos. Então, Enoque estava representando ali a humanidade, um homem. Bom, eu separei esses textos, é o que eu estou falando, eu não vou ficar um vídeo muito extenso aqui. Estudem isso, vão fazendo as ligações, vão juntando as pecinhas desse quebra-cabeça para você conseguir entender. É fácil? Não, é muito difícil. Principalmente se sua intimidade com as escrituras for pequena. Quanto mais intimidade, isso vai ficando mais claro. Mas é necessário a gente entender que o nosso Pai, o nosso Criador, ele é um só. Ele é o soberano. Então, essas passagens que eu estou mostrando vai levar vocês vão conseguir entender isso. Peça ao Pai, em espírito, em verdade, com humildade, com sinceridade, ele vai mostrar. E leiam, se possível, vocês que já leem bastante a Escritura, leiam também o livro de Enoque mais vezes, para você entender melhor o eleito, o Messias, e para vocês entenderem qual é o nosso papel, aonde que nós estamos aí, que nós estamos junto com o Messias, nós somos o corpo dele. Ele é o nosso guia, ele é a palavra do Pai, ele está com o Pai desde o início, desde Gênesis 1:1, ele está com o Pai, porque ele é o princípio. No princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Ele é um princípio. Princípio vem a palavra hebraico Bereshit. Bereshit é porque é no princípio. Reshit vem da raiz Rosh. Rosh é cabeça. Então, vamos estudar, gente. Vamos
Vamos correr atrás. Eu vou mostrar para vocês mais uma a respeito de Bereshit 1. Eu vou colocar aqui. Aqui, eu abri aqui. Eu queria mostrar para vocês, mas a tela de vídeo aqui não tá a tela inteira. Não vai dar para vocês ver. Mas eu vou mostrar essa parte daqui e depois eu vou colocar outra parte aqui desse post aqui. Então aqui tá, ó, Bereshit, certo? É essa palavra aqui, ó. Aqui, ó, B, que é a preposição Reshit. Então aqui, ó, Reshit, aqui eu fiz aqui a raiz, ó, Reshit, raiz 7218, cabeça. Bereshit, na cabeça. Aí tá aqui, ó. Tá vendo a raiz, ó? Ó, Reshit é primeiro, começo, melhor, princípio. Agora eu vou mostrar agora a sequência, peraí. Aqui, ó, do lado de cá vocês vão ver, aqui, ó, a raiz 7218, certo? De Reshit. Aí aqui, ó, Rosh. Então, aí você vai ver, ó, cabeça, topo, cume, parte superior. Então, muitas pessoas não conseguem compreender. O Messias, ele é a parte visível da criação. O Pai escolheu criar nele todas as coisas, né? Então, é essa a questão. Aí a questão desses seres espirituais, é isso que eu estou falando. Você vai entendendo que essa questão, as pessoas acreditam que começou aqui na Terra, no Éden. Não, isso tudo faz parte da nossa criação. Outra coisa que as pessoas não entendem é que nós estamos em processo de criação, né? É aí que está lá, volta a Gênesis 1, que eu falei. O processo de criação está em Gênesis 1. Ali é literal? É claro que é literal. Tudo que está nas Escrituras, as histórias aconteceram, mas é profecias também. Então, quando você vê o primeiro dia, segundo dia, nós estamos no 6º dia da criação. Quando Israel fala lá que nós estamos no ano 5.700 e pouco, provavelmente é isso mesmo. Pode ser que é um pouco mais, um pouco menos, porque mudaram os tempos e as datas, mudaram. Mas é por aí. Se a gente for fazer na cronologia bíblica, a gente vai entender que nós estamos perto do fim do 6º dia para entrar no 7º dia, que é o dia da ira. Então, a gente tem que ir ligando essas chaves para ir abrindo essas portas. Então, a gente tem que compreender isso. Devagarzinho, vai lendo, vai estudando, e a gente vai compreendendo. O Eterno vai mostrando o caminho. Então, a gente é necessário entender, sim, esses seres espirituais. Tem mais coisa para entender ali. Tem a quantidade desses anjos que caíram. E é tudo uma questão de ir estudando e ligando as peças. Mas aos pouquinhos a gente vai entendendo. Eu vou parar aqui. Já está com 32 minutos aqui. Eu vou tentar editar o máximo possível para ficar menos de 30 minutos, porque eu sei que muitos irmãos não gostam de vídeo longo, é cansativo, mas é o que eu estou falando, se você não pegar essas passagens que eu estou mostrando, passando aqui para vocês, e não dedicar aí umas 2, 3 horas, você não vai conseguir compreender. Não vai conseguir, porque eu coloquei aqui as passagens, você tem que ler e ir estudando as passagens, comparando para ir abrindo o seu entendimento, para a luz ir chegando. Então, pegue aí 2, 3, 4 horas, pegue aí um momento que você consegue se dedicar, porque é isso que nós precisamos. As pessoas passam tanto tempo dentro das faculdades, das escolas, aprendendo as coisas que são desse mundo aqui. Não estou falando para não aprender, não. Tem que aprender, a gente tem que viver aqui, né? Mas aqueles que têm nascido do Espírito têm buscado a verdade do Eterno e têm colocado isso como sua prioridade. Então, você se dedicar 2, 3, 4, 5, 10, 15 horas por dia, aí vai de cada um, né? É isso que vai te salvar? Não. Não. A salvação é justiça do Eterno, o amor, seja simples, seja amoroso. Mas se você tem dentro de si essa vontade, esse despertar de buscar, de
passar adiante, fazer com que as pessoas despertem para o reino eterno, faça, faça. De bom grado. Ninguém é obrigado, ninguém precisa disso. É isso que eu estou falando. Quem precisa disso é quem tem a necessidade. E isso sem ganhar um centavo. Você não precisa vender. Ao contrário. Ao contrário, você tem maior prazer de investir nisso. Porque o que mais tem nesse mundo é pessoas pensando em dinheiro. E todos nós sabemos que tempo é dinheiro. Se você passa... Tem gente que passa 12, 15 horas trabalhando por dia, né? Agora você passar 12, 15 horas trabalhando por dia para o Eterno, para o nosso Criador, levando a sua palavra, que é o Messias, sem você receber um centavo aqui. Por quê? Porque você está fitando numa recompensa eterna, num tesouro eterno, né? Não que isso, eu vejo muitas pessoas fazem isso pensando na salvação. Só que as pessoas vão chegar diante do Messias e falar, eu não fiz milagres, não fiz curas e um monte de coisa em seu nome. Afasta-se de mim que eu não vos conheço, ele dirá, né? E aos justos ele falar também, mas quando que eu te ajudei? Quando você ajudou o pobre, o oprimido, né? Pobre não é literalmente, não é só pobre de dinheiro, não, vou colocar assim. Pobre espiritual, os órfãos, é literal o que eu estou falando. Tem coisas literais? Tem. Se você vê seu vizinho passando fome e você tendo o que comer, por que você não divide com ele? É claro, mas o Messias ele falou de coisas espirituais. Então divida o pão da vida, a palavra. Compartilhe o Messias. Desperte nas pessoas essa vontade. Tá bom? Vou parar aqui, já estendi demais. A paz a todos e até um próximo vídeo.